5 motivos pelos quais Deus não vai responder às suas orações. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Eu estou aqui com você mais uma vez para compartilhar uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem poderosa que vai transformar a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor. Uma mensagem que eu acredito que Deus deseja que nós entendamos de uma vez por todas e definitivamente. Você, por acaso, já se sentiu como se estivesse orando, clamando, derramando o seu coração diante de Deus, buscando a face do Senhor, mas parecia que as suas orações estavam batendo no teto e voltando abaixo para você? Você já se sentiu desamparado, questionando-se sobre por que Deus parecia, ao mesmo tempo, tão distante e silencioso? Amado, eu entendo você, eu realmente te entendo. Todos nós já passamos por esses momentos de crise, de dúvidas e questionamentos. Momentos em que as nossas orações parecem ecoar no vazio. Essas são as horas mais difíceis, mas também são as horas em que a nossa fé é mais testada. E guarde isso que eu vou te dizer. Tudo que é testado, tudo que é exercitado é fortalecido. Claro, desde que você não desista, desde que você não olhe para trás e muito menos volte para o Egito, aquele lugar onde você se encontrava antes de receber Jesus por Senhor e Salvador da sua vida. Amado, você entende essa palavra que o Espírito Santo direciona a você? Pois bem, e se eu te disser que esses momentos de silêncio do Senhor não significam que Ele não estava ouvindo? Amado, isso não acontece. Ele ouve todas as nossas orações. E se eu te disser mais, que há motivos justos, claros e objetivos, pelos quais muitas vezes as suas orações não foram respondidas? Hoje, juntos, através das Sagradas Escrituras, da poderosa Palavra de Deus, nós vamos desvendar os mistérios por trás desse aparente silêncio de Deus. Então, eu convido você a embarcar comigo nessa jornada, uma jornada na Palavra de Deus, uma jornada de descoberta, um momento para você olhar para dentro de você mesmo, para você se lembrar das orações que você fez no passado e que não foram respondidas, e finalmente poder entender, ter a revelação do porquê isso aconteceu. Hoje nós vamos desvendar os 5 motivos pelos quais Deus não vai responder às suas orações. Eu peço que você se permita estar aberto, permita o trabalhar do Espírito Santo na sua vida, no seu espírito, permita uma renovação e transformação da sua mente, para que você possa de fato compreender essa mensagem, porque eu acredito que a compreensão dessa mensagem vai mudar a sua relação com Deus e a maneira como você ora. E lembre-se, Deus é amor. Ele é um Pai amoroso que se importa profundamente com você. Ele quer o melhor para nós, mesmo que nem sempre entendamos os seus caminhos e a sua maneira de agir. Então, com todo respeito e reverência que a palavra merece, nós vamos abrir as Escrituras e descobrir a verdade sobre essas orações que Deus não responde. Fique comigo até o final, isso é muito importante, porque cada ponto que eu vou tratar com você é fundamental para que você possa compreender a totalidade desse tema tão profundo. E eu acredito, do fundo do meu coração, que Deus tem uma revelação tremenda, especial para você hoje, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão ou minha irmã que me acompanha. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e eu agradeço por você estar assistindo a mais este vídeo. Eu tenho certeza absoluta de que essa mensagem vai ser uma bênção em sua vida e fortalecerá ainda mais a sua fé em o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te pedir que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Vídeos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família. Isso é essencial para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. E caso você queira assistir a algum conteúdo específico sobre a Palavra de Deus, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários abaixo. Eu leio todos. O meu muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Amém? Voltamos então para esses 5 motivos. E o primeiro desses motivos pelo qual Deus não vai responder às suas orações está em Tiago 4, verso 3. Diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Amado, isso é muito sério. Nós devemos entender que a palavra de Deus não é brincadeira.
Nosso Deus é um Deus de amor, Ele anseia por atender às nossas orações, mas Ele é um Deus de princípios. E um desses princípios, que são imutáveis, é que Ele não honra as orações feitas com motivações erradas. Imagine comigo, irmão ou irmã, você tem um filho, uma filha, e eles vêm até você pedindo algo, mas você sabe que aquele pedido não vai ser bom para eles, que vai machucá-los ou vai levá-los por um caminho errado. Seja sincero, você, como pai ou mãe, concederia o pedido deles, mesmo sabendo que os prejudicaria? É claro que não. Da mesma forma, o nosso Deus, que também é um pai muito mais amoroso, muito mais presente, que vê além do que podemos ver, sabe quando conceder nossos pedidos vai nos prejudicar. Mas não é só isso. A palavra usada para deleites na passagem original em grego é hedone, que é a mesma palavra da qual derivamos a palavra hedonismo. Esta palavra é frequentemente usada para indicar prazeres sensuais ou desejos egoístas. Assim, essa passagem está nos mostrando claramente que quando as nossas orações são guiadas por desejos egoístas ou prazeres sensuais, Deus opta por não respondê-las. Isso se alinha perfeitamente com o que vemos em 1 João, capítulo 5, verso 14. Está escrito assim: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Perceba a importância disso, meu querido irmão. Deus quer nos ouvir, Ele quer responder às nossas orações, mas os nossos pedidos devem estar alinhados com a sua vontade, não com os nossos próprios desejos egoístas ou prazeres carnais. Assim, eu convido você a refletir sobre isso. Da próxima vez que você se ajoelhar para buscar a face do Senhor, antes de apresentar os seus pedidos a Ele, pergunte a si mesmo: eu estou pedindo isso de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra dele, ou eu estou pedindo isso para satisfazer os meus próprios desejos? A resposta a essa pergunta pode ser o primeiro passo para transformar a sua vida de oração e fortalecer sua conexão com Deus. Lembre-se de que o nosso Deus é um Deus de amor e Ele vai responder às suas orações desde que você esteja em completo alinhamento à palavra. Lembre-se que Ele é um Deus de princípios e que Ele não honrará pedidos feitos com motivações erradas. Amém? O segundo motivo pelo qual Deus não vai responder a sua oração é pela falta de fé. Isso está em Marcos 11, 24. Diz assim a palavra do Senhor: "Por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis." Esta passagem nos diz claramente que a nossa fé desempenha um papel crucial na forma como Deus responde às nossas orações. Mas o que isso significa exatamente? Quando examinamos o texto original em grego, a palavra usada para crede é pisteu, que significa confiar em, ter fé em, estar plenamente convencido. Não é uma fé superficial ou fingida, é uma confiança profunda, uma certeza inabalável. Amado, essa fé, ela não é apenas um pensamento positivo, não é lei da atração, não é uma esperança vaga. É uma convicção no nosso espírito, enraizado dentro de nós, que aquilo que nós estamos pedindo em oração já é nosso. É uma certeza absoluta de que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e Ele é poderoso para trazer à realidade aquilo que ainda não existe. Deus é o nosso Pai Celestial, Ele está procurando esse tipo de fé em nós, como está em Hebreus 11:6. Está escrito: "Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam." Eu estou convencido de que Deus não ignora nenhuma das nossas orações. No entanto, quando abordamos a oração sem fé, estamos deixando de cumprir uma condição fundamental estabelecida por Ele para responder às nossas orações. Portanto, eu te convido a refletir, a examinar o seu coração. Todas as vezes que você se ajoelha para orar, você realmente acredita, sem sombra de dúvidas, que Deus vai responder às suas orações? Permita-me compartilhar uma promessa bíblica com você que vem de Efésios 3:20. Está escrito: "Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós." Amado,
a fé é a essência de tudo no Evangelho. Acreditar que Deus é capaz de fazer muito mais do que podemos pedir ou imaginar é básico, é fundamental para que nós de fato possamos alcançar. Amém? O terceiro motivo pelo qual Deus não vai responder a sua oração é se você estiver vivendo em pecado, segundo Isaías 59:2, que diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça." Essa passagem é muito direta. Mais claro que isso é impossível. O nosso Deus, ele é puro, ele é santo e não consegue tolerar o pecado. O pecado causa nojo em Deus, uma separação entre nós e ele, um abismo que nos impede de alcançar a sua presença. Ao olharmos para a palavra original usada para pecados no hebraico, encontramos chatá, que significa errar, desviar-se dos caminhos, transgredir. É um termo que descreve ações que são contrárias à vontade de Deus. Meu irmão e irmã, nós precisamos entender isso profundamente. Quando escolhemos viver no pecado, estamos essencialmente nos desviando do caminho de Deus e aquilo que Ele estabeleceu para nós. E isso, obviamente, tem um efeito direto em nossa comunicação com Ele. Mas aqui está a boa notícia. Deus fez uma maneira de superar esse abismo. 1 João, capítulo 1, verso 9, nos assegura que, aspas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza do nosso Deus. Apesar de todas as nossas falhas, apesar de todos os nossos erros, apesar de todos os nossos pecados, temos um Deus que está disposto a perdoar e nos purificar se apenas confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão a Ele e abandonarmos. Eu convido você então a fazer um autoexame. Se houver algum pecado em sua vida que você tem ignorado ou se recusa a abandonar, um pecado de estimação talvez, eu te encorajo hoje a entregá-lo a Deus nesse exato momento. Lembre-se do que diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus está ansioso para ouvir as suas orações. Ele deseja muito responder a essas orações. Portanto, não deixe que o pecado seja obstáculo entre vocês. O quarto motivo pelo qual Deus não vai responder à oração é a desobediência. E este fato está registrado em Provérbios 28:9. Diz assim: "O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável." Esta é uma afirmação muito forte, não é mesmo? As nossas orações, ao invés de serem um incenso agradável para o Senhor, podem se tornar abomináveis aos seus olhos quando desviamos nossos ouvidos da sua lei. A palavra em hebraico para lei aqui é Torá, que se refere à instrução ou direção de Deus. Não se trata apenas das leis como as conhecemos, mas de todas as instruções que Deus deixou para nós em sua palavra. Quando optamos por desobedecer a essas instruções, estamos, na verdade, escolhendo o nosso próprio caminho ao invés do caminho do Senhor. Meu querido irmão e irmã, permita-me fazer uma pergunta. Será que nós temos sido obedientes à palavra do Senhor? Estamos realmente seguindo as instruções que Deus nos deu ou estamos apenas seguindo os desejos dos nossos próprios corações? Em João 14:15, Jesus deixa muito claro o seguinte: "Se me amais, guardai os meus mandamentos." Amado, quando nós de fato amamos a Deus, significa que nós desejamos, que nós ansiamos obedecer a Ele. E quando escolhemos desobedecer, estamos essencialmente rejeitando o seu amor. Deixe-me lembrá-lo de uma verdade crucial que encontramos em 1 Samuel 15:22. Está escrito: "Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros."
A desobediência é um bloqueio sério para as nossas orações. Deus deseja que sejamos obedientes à sua palavra porque ele sabe que isso é o melhor para nós. Então, se você sente que as suas orações não estão sendo respondidas, talvez seja a hora de examinar o seu coração. Estamos realmente obedecendo a palavra dele? Estamos realmente seguindo as suas instruções? Isso é com você e Deus. Amém? O quinto motivo pelo qual Deus não responde à oração de um filho é a falta de humildade. Esse texto está em 2 Crônicas 7,14 e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este é um convite direto de Deus para a humildade, para o arrependimento, para a oração e para a busca da sua face. Este é o caminho que nos leva, nos aproxima às respostas das nossas orações. A palavra hebraica para humilhar nesta passagem é cana, que significa se curvar, se humilhar, ser submisso. Em outras palavras, Deus nos chama a abandonar o nosso orgulho, a nos submetermos a Ele e a reconhecermos a nossa dependência dEle. Amado, é interessante notar que a falta de humildade é muitas vezes o que nos impede de cumprir as outras condições que mencionamos anteriormente. É a falta de humildade que nos leva a desobedecer, que nos mantém no pecado, que nos impede de ter fé e que distorce as nossas motivações. Em Tiago 4,6, a Bíblia diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esta é a promessa de Deus para nós. Se nos humilharmos, se nos submetermos a Ele, se reconhecermos a nossa necessidade dEle, então Ele derramará sua graça sobre nós. Amém? Querido irmão ou irmã, eu quero te convidar a fazer um exame de consciência agora. Será que nas suas orações você tem se aproximado dele com humildade? Ou talvez o orgulho tem sido um problema, um obstáculo nesse caminho? Que nós possamos hoje, como diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo ele nos exalte. Amém? Chegamos ao fim desta profunda jornada, meu querido irmão e irmã. Um caminho que nos levou a explorar os motivos pelos quais as nossas orações podem não estar sendo respondidas. E em cada passo deste caminho, nós descobrimos uma verdade revelada na palavra de Deus que nos guia para a compreensão e para uma nova postura, um novo posicionamento diante de Deus. Não é Deus quem se afasta de nós, mas somos nós que por muitas vezes nos distanciamos dele. E isso ocorre por causa das nossas motivações erradas, por causa da nossa falta de fé, por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência e falta de humildade. Nós servimos a um Deus vivo, amoroso e misericordioso, que deseja se comunicar conosco, que anseia por nossa presença e por nosso coração genuíno em oração. No Salmo 145, verso 18, está escrito: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A palavra hebraica para verdade é emet, que significa verdade, fidelidade, firmeza, confiabilidade. Deus está perto de todos os que o invocam em verdade, com um coração fiel, firme e confiável. Então, meu querido irmão e irmã, eu te convido hoje a refletir sobre esses 5 motivos que discutimos. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente, iluminar o seu espírito, para que você possa ver claramente se algum desses motivos está presente em sua vida. Porque a verdade é que Deus deseja responder todas as nossas orações. Ele deseja que tenhamos comunhão com Ele. E Ele nos deu a sua palavra, cheia de promessas e instruções, para que possamos saber como nos aproximar dele de maneira agradável. Deixo com você a palavra do apóstolo João, em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Agradeço por você ter assistido até aqui e eu espero que esta mensagem sobre os 5 motivos que Deus não responde à sua oração tenha tocado profundamente o seu espírito.
Agora eu gostaria de saber de você a sua opinião sobre essa mensagem nos comentários abaixo. E caso você queira sugerir um tema para o próximo conteúdo do canal, sinta-se à vontade para fazê-lo nos comentários, porque eu leio todos. Amado, eu gostaria de te pedir também que, se você sentir no coração o desejo de colaborar comigo aqui no canal, de colaborar com o meu ministério, se você compreende o significado de uma semente de honra, eu vou deixar as informações para contribuição na descrição abaixo. Para facilitar para você, eu disponibilizei na descrição deste vídeo as informações para o Pix, caso você esteja no Brasil, ou o Zelle, se você estiver aqui nos Estados Unidos. E lembre-se de deixar o like, compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possível, para que esta mensagem alcance mais corações. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.